Hoje eu queria ver com vocês da gente apresentar um pouco mais das ideias, né, para fechar os temas do nosso encontro e depois do coffee break a gente ficar só com as perguntas, para não ficar muito maçante, né, e a gente interagir e escutar também as dúvidas de vocês. Eu queria até pedir desculpa para vocês em relação a isso. Eu cometi um erro na apresentação ontem, que eu esqueci de colocar o último nível de consciência no slide. Eu usei só 4, na realidade são 5. E eu fiz a correção, eu queria retomar essa ideia só um pouquinho para fazer essa correção. Eu cheguei em casa, fiquei com esse negócio na cabeça, eu achei meio estranho. Eu falei, acho que está faltando alguma coisa aqui. Aí eu fui olhar e eu tinha esquecido realmente. Mas assim, não tem um impacto monstruoso. Tudo que a gente falou estava correto. Só essa divisão pedagógica para a gente retomar um pouquinho essa ideia, a gente dar seguimento ao outro tema, mas fazendo uma correção nessas ideias do nível de consciência. Então, o que a gente viu ontem, né? Ontem a gente viu o funcionamento do inconsciente, como é que o espírito se organiza em termos de progressão ao longo das encarnações, como ele vai evoluindo. Então, ele nasce ali original, né? O André Luiz relata no seu Evolução em Dois Mundos que ele vem conectado a uma nuvem de energia, uma nuvem de protoplasma, e chega nesse planeta que já tem uma natureza. E quando ele chega aqui, ele vai atritar com essa natureza para poder ativar todas essas funções espirituais que nós temos hoje no nível fisiológico e também no nível psicológico e espiritual, e vai deintegrar, ou seja, ele vai gerar essas funções que estavam dormindo latentes ali naquela estrutura espiritual a partir dessa relação com a natureza. Então a gente viu isso ontem, só para fazer esse retrospecto, para a gente retomar as ideias. À medida que esse espírito vai encarnando, ou ele vai se relacionando inicialmente com a natureza, que a gente não fala ainda de uma encarnação, mas à medida que ele vai se relacionando com as estruturas biológicas da vida, ele vai ativando as suas funções psicossomáticas, até que chega um momento que ele avança nos reinos com todas essas suas conquistas, e nós podemos falar necessariamente agora, a partir de determinado momento, nessa condição biológica humana, que nós podemos começar a falar em uma encarnação. Nesse contato com o corpo, ele vai desenvolvendo ainda mais, mas não mais somente a natureza vai imprimir como alguém que imprime um livro, não mais só a relação com a natureza, essa alma ela não vai mais só passar pelas formas de transformismo, como diz o André Luiz, a partir da natureza, mas agora as outras almas também vão imprimir coisas em nós e nós nessas pessoas. É tanto que surge a figura do pai, da mãe, né, nos influenciando. À medida que nos relacionamos com eles também imprimem sua personalidade em nós, através de uma relação quase mediúnica. André Luiz chega a falar que os filhos são médiuns dos pais, né, dentro dessa realidade tão forte que é a relação. Ou seja, não mais só a natureza nos influencia para a formação de uma estrutura psicobiológica, mas agora também os outros espíritos geram também funções e experiências emocionais dentro de nós. A partir dessa realidade, à medida que o espírito progride na pluralidade das existências, aquele inconsciente ele vai se gerando formas dinâmicas, ele vai se partindo em funções, nas suas funções orgânicas no nível fisiológico, mas também psicológico, e ele vai se experimentando e acontecendo, parecendo aquela imagem evo-adâmica, né, de Adão e Eva acordando nu no paraíso. É aquela imagem. Eles vão lá, de alguma forma, tinha um diálogo com Deus muito a partir de um lugar prazeroso, né, o momento em que a gente está no ventre materno, ali conectado, que a gente tem comida em abundância a todo tempo, mas já está enfrentando ali até os conflitos da própria mãe e do pai também, né, nas vibrações ali da energia, e de repente, por uma transgressão, eles se dão conta que estão nus. Essa é bem a imagem da nossa psicologia. A gente acorda, a gente se experimenta, né? E surge um sentimento muito da criança, da vergonha, que é um sentimento muito de criança, né? De ter vergonha. Às vezes eu entro no elevador do meu prédio, aí vejo uma criança com o pai e a mãe, aí você vai conversar, ela vai para trás da perna assim, né?
fica com vergonha. Aí quando está nas pessoas que têm mais intimidade, ela se solta e fica mais travessa ali na frente. É o sentimento da criança, é a vergonha, é a nossa psicologia. Então, à medida que a gente vai avançando, essa estrutura evoadâmica de construção da personalidade, ela vai sendo superada e o indivíduo vai caminhando por uma psicologia mais amadurecida. Então, a gente passa primeiro por uma construção do inconsciente coletivo, com todas as suas funções, ou seja, que é igual para todos nós. Todas essas estruturas ficam funcionando e se movimentando no inconsciente da criatura, e à medida que isso avança, o inconsciente ganha uma característica bem peculiar e que ela prevalece até hoje, que é o automatismo. Então, esse automatismo, ele rege o funcionamento do inconsciente. A Joana vai dizer que esses processos automáticos, na realidade, é quando a lei divina funciona em nós, nos impelindo ao progresso, é a característica desse automatismo. A Joana de Ângeles fala que esse automatismo ele precisa ser superado. Nós precisamos conquistar um nível de consciência tal que nós não vamos mais viver a vida, deixar a vida me levar. Agora vai ser um processo dirigido, lúcido, onde eu vou aprender a fazer uma leitura dessa movimentação energética e eu vou me posicionar em relação à lei para que eu use essa lei em meu favor e a minha felicidade. Porque até então a inconsciência da lei gera muito dor e sofrimento. Porque quando eu me afasto da lei, ela me puxa através dessa dor, desse sofrimento, para eu me reconectar comigo. Então eu fico numa maré muito selvagem, muito à mercê, como se fosse um barco à mercê de uma corrente, sem muito preparo para estar ali, sem muita análise. À medida que eu vou me conscientizando dessa realidade da energia, eu começo a manobrar essa realidade para que eu tenha saúde espiritual. É como no nível do corpo, né? A gente fala, não posso comer muito sal nem muito açúcar, porque eu sei que se eu fizer esse excesso, ou eu vou ficar com pressão alta, eu posso ficar com diabetes. Não é assim? Isso é uma lei. Não é uma lei que rege ali a função? Você conhece a lei e fala, eu vou comer, mas vou comer só um pouco assim. Ou eu vou até cortar, a depender do meu processo educacional alimentar. Não é assim, a gente não faz uma dieta. Então, essa dieta ela também alcança o nível energético do espírito. Então, nós vamos aprendendo a nos movimentar nessa lei. E ela não vai ter muitas mudanças drásticas no nível de consciência que a gente estagia, mas o posicionamento do ego em relação à lei é que vai fazer ele ser um barco mais robusto, ele navegar com mais segurança nessas águas que estão a todo tempo movimentando a sua vida interna. Ou seja, esse automatismo ele pode também se voltar ao nosso favor, segundo a Joana, à medida que nós começamos a injetar coisas nesse inconsciente que ele vai nos mandar de volta. É como se nós jogássemos lixo e o lixo volta. E a gente começa a respirar aquele lixo que a gente jogou. Agora, se a gente cuida dessas águas, a gente vai respirar e vai viver naquele oceano de acordo com as vibrações que nós jogamos ali. Só que até então é um oceano muito selvagem, ele é muito ativo. E nós precisamos criar uma psicologia para aprender a navegar nesse oceano. Então a Joana fala que a tendência é a superação dessa reatividade, dessa inconsciência, desse automatismo, até que no nível de Jesus nós vemos um controle de todas. Jesus em nenhum momento ele aparece reativo, ele aparece desesperado, ele aparece de alguma forma agressivo. A gente chega a falar até de uma ira santa, mas ao mesmo tempo ele chorava, ele se compadecia, ele era atravessado pelas emoções, são muito próximas às nossas emoções. Então ele tinha experiências emocionais, mas não eram experiências emocionais polarizadas, excessivas. Tudo dele tinha um tom, uma harmonia, um conselho sábio, uma cura, ele manobrava as leis da natureza e a tendência é essa, ou seja, é o processo dirigido que o ego vai conquistando. É como se o ego fosse virando uma imagem muito semelhante ao self à medida que ele avança. É como se ele fosse uma alma se sobrepondo à realidade da alma e ele vai funcionando a partir daquele processo. Então, à medida que a gente avança e a consciência vai avançando, a gente deixa de atuar na vida somente a partir desse processo associativo dos complexos de atração e repulsão que vai tomando a gente. Imagina que nós não tivéssemos o ego, que é o motorista do carro, que senta e ele vai dirigir, né?
o que o ego tem um controle de muita coisa, né? Eu falo assim, eu quero pegar essa água. Então, no nível da consciência egóica, eu tenho a coordenação motora para fazer isso. Então, eu escolho. Eu quero pegar, eu pego agora, não pego, eu falo no microfone, não falo. Então, tem uma coisa não vegetativa em mim que funciona. É no nível dessa consciência, ou seja, é o processo dirigido da psique. Eu dirijo essa parte da minha consciência. Só que é uma dirigência muito relativa, porque à medida que os complexos vêm me visitar, eles prejudicam essa capacidade egóica de ser dono dessas funções, da coordenação motora, né? É tanto que a gente tem, por exemplo, o bruxismo, a gente tem o toque, ou seja, quando a gente chega nesse nível de sintoma, o ego já não controla, já não é mais dirigido, tem um complexo que está controlando a função, perdeu o controle do volante. Então a gente fica com aquelas manias automáticas, fala, olha, tem alguém em mim que tomou essa função, tem alguém funcionando em mim e que está controlando toda essa estrutura. Aí a Joana fala que isso é um automatismo, isso é decorrente da sombra inconsciente. À medida que eu vou diluindo essa sombra, eu vou me livrando desses sintomas e o processo dirigido vai ganhando campo. Ele vai ficando cada vez mais lúcido. É como se eu estivesse em a minha alma fosse um espaço de noite escuro e o ego fosse alguém com uma lamparina caminhando nessa noite. Só que essa lamparina ela tem uma limitação. Quanto mais o facho de luz vai se afastando do centro de onde a luz surge, mais vai ficando escuro. Então vai entrando na sombra, vai ficando na sombra. Então aquela faixa de luz ali é a consciência que tem uma limitação dentro da alma. A Joana vai nos ensinar que à medida que esse ego vai interagindo com o self, integrando essas situações, aí gera-se uma harmonia que a gente vai ficando menos reativo. Nós ficamos mais reflexivos. É como se a gente fosse vencendo o cérebro reptiliano, que é essa herança animal que faz a gente, estão querendo me atacar, eu preciso fugir, eu estou com medo. Isso é muito da herança instintiva. Ela chama isso de primarismo animal, que nos marca a característica de psicologia até hoje. E ela vai colocar todo esse primarismo, quando ele vai avançando dentro de uma psicologia espiritual que não olha para isso, isso vai formar o lado escuro da sombra, que vai virar ódio, vai virar ciúme, vai virar inveja, mágoa, rancor. Não é mais no nível instintivo. O instinto, quando vem para a psicologia, ele gera esses problemas das más inclinações, como diz no Evangelho. E Allan Kardec vai dizer, quando o indivíduo supera os automatismos, a partir dos processos de meditação, da visualização, da prece, da oração, do passe, da reflexão, da análise, da psicoterapia, das terapias alternativas, da homeopatia e de uma série de outros processos internos, os recursos que a espiritualidade nos oferece hoje, o indivíduo vai ampliando essa sua capacidade desse processo dirigido e ele vai entrando num estado de harmonia que ele sai desses polos muito excessivos. Então ele não ganha controle, porque controle ainda é uma falta de controle. Eu só controlo aquilo que tem um nível de descontrole. Quando eu chego nesse nível de evolução espiritual, não preciso controlar mais nada, eu sou. Eu já alcancei. Então eu não preciso controlar. A minha alma já tem essa dinâmica. Então eu já posso navegar aqui, seria um nível de Jesus. Então não se fala em controle. Nós buscamos muito controle porque nós somos um feixe de descontrole que nos atormenta. Então nós compensamos tudo isso em estratégias de controle doentio, muitas vezes, e que vão nos levar ao desequilíbrio. À medida que o indivíduo vai superando isso, cada vez mais esse carro ele vai ficando bem dirigido, ele vai ficando com a coordenação bem funcional. E ela vai explicar o seguinte, que é como se a gente pega um som e alguém está batendo lá na mesa lá fora, aí a gente escuta aquele barulhinho lá fora, tem um barulho lá fora, tem alguém batendo na mesa, e de repente começa a vir um som mais alto aqui, mais próximo. A onda de som ela vai começar a superar a onda que está mais baixa. Então vai acabar anulando aquela vibração que está vindo lá de fora. Ela fala que as vibrações positivas elas têm esse potencial. Então por isso que muitas vezes nós passamos por processos de cura no qual nós não fazemos consciência do problema, mas um lado nosso que já evoluiu bastante, tem uma vibração superior, ele acaba anulando essa vibração inferior antes mesmo que a gente faça consciência dela.
Então, tem alguns processos que ocorrem conosco que muitas vezes nós não fazemos um nível de consciência do problema, mas ele acaba desaparecendo. É tanto que nas visualizações, quando a gente vai fazer visualizações curativas, ou o próprio processo da imaginação ativa e outras técnicas curativas, e a gente vê muito também os pacientes falar isso, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa mudou em mim. É como se eu tivesse tirado um peso, é como se tivesse uma mão no meu pescoço que me sufocava, ela não está mais, não é racional. A pessoa não consegue falar, ela não consegue dizer e colocar em palavras o que foi que mudou, e geralmente é uma mudança bem sutil, e isso é um processo de cura, de transformação. Tem uma sutileza aí. No nível psicossomático, quando essas energias vão para o nível psicossomático, elas começam a gerar doenças físicas, problemas físicos. E nós podemos tratar elas através desse nível energético e também com a medicação para poder reabilitar esse nível físico também. Vários níveis de medicação, tanto alopática quanto homeopática, mas nesse nível, quando essa energia está impressa já no corpo, a tendência desse complexo, ele sai e volta, e a gente precisa ficar repetindo esses processos de visualização até que uma cura aconteça. Então, vocês vão perceber, as pessoas que investirem através desse caminho de autocura, como a Joana faz, ou de autoconsciência, vão perceber que tem complexos mais resistentes. Eles voltam com imagens novas, com sintomas parecidos, mas que precisa, às vezes, ele dá uma folga, depois volta, aí você tem que fazer de novo o processo, e isso vai se dando ao longo da vida. Agora, tem outros que, às vezes, numa visualização já tem uma mudança significativa. Você já experimenta, é algo mais suave, mas tem outros complexos que são bem mais resistentes. Então, essa ideia desse ego como um processo dirigido, o ego vai se identificando com um curador, que é essa consciência, que é o exercício que fizemos ontem. Ou seja, o ego era a sua representação na imagem, dando passo naquele espaço que estava doente. É aquele ego, você era o próprio curador dentro de um espaço que estava doente internamente. Então, à medida que a gente faz essa imagem, você está canalizando uma energia divina, um fluido vital para aquela realidade e nutrindo aquele espaço que ficou doente de amor. Dentro dessa realidade, a gente entendeu tudo isso ontem, a gente experimentou na prática, as pessoas se emocionaram, alguns estão até elaborando o processo de ontem, que foi bem rápido, foi simples. Possivelmente alguns de vocês tiveram sonhos, né? Alguns de vocês tiveram alguma elaboração interna, veio algum sonho, algum processo nesse sentido. E nos níveis de consciência, para a gente avançar na ideia, a gente viu ontem, né? O nível de consciência de sono, no qual o Viana de Carvalho ele faz uma análise baseada também na mediunidade a respeito dessa realidade, que ele também chama de sono, nível de consciência de sono sem sonhos. Ou seja, para você ver, para a gente analisar qual é a nossa tendência, é sonhar mais. Porque quanto mais eu sonho, mais relação eu tenho com o self. E eu posso fazer a minha terapia a partir desse lugar do sonho, olhando a mim mesmo naquele sonho ali. Então, os meus personagens internos surgem no sonho, a minha energia surge no sonho, e a minha alma me apresenta a mim mesmo nas minhas facetas que eu fico reprimindo e recalcando, e que elas estão acontecendo em algum lugar. Então, eu vou sonhar com minha sombra, não só com a sombra, porque existem vários tipos de sonho, mas eu posso me curar, inclusive, sonhando. Quantos sonhos, às vezes, nós não temos, que nós não perdoamos pessoas no sonho, e que, às vezes, nem é um desdobramento, é uma imagem dentro de nós, ou que nós estamos conversando com alguém, aí nós acordamos, às vezes, chorando. O Jung chama esse tipo de sonho de um processo chamado Deo concedente, que Deus concedeu. Ou seja, Deus concedeu uma cura que está acima dessa consciência egóica. O self olhou e falou assim, não, está na hora de dissipar essa energia, que é o self que controla, e agora está na hora de libertar essa sombra e a gente vai fechar esse processo. Então, internamente, aí você sonha fazendo alguma coisa, algum tipo de ritual, uma entrega, ou um fogo queimando, ou você conversando com alguém, dando um abraço em alguém, é infinito as possibilidades. Mas você acorda e falou, algo mudou em mim. Parece que eu me libertei, tem um sentimento de leveza, uma coisa diferente. Um discurso que é muito comum nesse processo é as pessoas relatarem, parece que eu tirei um peso. Essa é a frase que eu mais escuto. E que eu também sinto, porque eu também faço o meu processo. Mas as pessoas falam assim, parece que eu tirei um peso. Mas por que essa fala ela é tão constante? Porque o complexo,
ele gera uma pressão, ele gera tensões musculares, ele gera ansiedade, é uma energia. Quando a gente tem um desejo, você já viu quando a gente tem algum tipo de desejo, a gente fica numa tensão interna? Quando a gente quer comer alguma coisa, ou está com raiva de alguma coisa, parece que a gente precisa fazer uma catarse para aquele negócio dar uma caída. Então, dentro dessa realidade, o complexo, a Joana fala isso, que nós que estamos nesse nível de consciência de sono, com sonhos aí, mais ou menos estagiando nesse nível, que somos todos nós vivemos muito tensos. Existe uma musculatura que recebe toda essa tensão, porque esse mundo, esse mar de complexo, querendo acontecer. E qual a função do corpo? Uma das partes de encarnar é recalcar toda essa sombra. O corpo, ele recalca tudo isso. É tanto que quando eu morro, o que é o meu umbral? Minha consciência. O corpo tira a tampa. E quando ele tira a tampa, eu não tenho como fugir. Aí eu começo a me ver energeticamente. Então, o umbral é um umbral consciencial. O corpo, ele tem uma função de repressão do inconsciente. É tanto que ele atua como um filtro. Quando essa sombra precisa sair, ele faz a doença ainda muito como uma defesa para que eu não faça consciência da sombra. A doença física, na grande maioria das vezes, ela é um processo de sombra que não fez consciência em algum nível. Por isso que eu preciso reflexionar a respeito das doenças, dar uma imagem para minhas doenças, para os meus problemas, trabalhar essa ideia, porque a doença é também uma energia. Então, dentro dessa realidade, nós conversamos ontem, ou seja, eu estou sonhando pouco, né? Eu quase não sonho, eu quase não tenho oração, eu tenho muita preguiça de ir ao centro, de me vincular às atividades, né? Eu estou muito satisfeito quando eu chego do meu trabalho, faço a minha janta, vejo o meu jornal e vou dormir. A minha vida é muito rotineira, né? O que me traz felicidade é mais os programas de lazer, as coisas de lazer que dá prazer, mas que é muito momentâneo. Depois eu vou para minha casa, às vezes sinto até uma tristeza, nossa, foi difícil sair daquela festa hoje, domingo está meio melancólico. Então sempre tem essas tristezas, essas insatisfações, é o sono, é o nível de consciência de sono. Aí quando sonha, a pessoa fica bastante desesperada, nossa, eu tive um pesadelo. Você vê que a pessoa tem um desespero quando a imagem apresenta, porque ela não tem costume nenhum em interagir com o próprio inconsciente. Então ele vem muito na forma de pesadelo. Ela não vê aquilo, nossa, eu tive um sonho forte que mexeu comigo. Vou olhar isso. Eu vou aproveitar essa realidade. Ou seja, o sonho ele é tão importante que ele vai caracterizar o nível de consciência. Observemos na história quantos personagens aparecem, por exemplo, nos textos bíblicos, que se relacionavam socialmente a partir da capacidade de olhar o sonho. Aí o sonhador ou interpretador de sonho aconselhava os reis. Não era assim? Eles faziam profecias, ou eu tive um sonho, vai acontecer isso. Eu tive um sonho que vai vir um Messias, ou que vai ter uma guerra. Então, um sonho é uma visão que vai além, ela não está presa no tempo. Ela transita na linha de maneira atemporal, no qual eu posso caminhar entre o passado e até mesmo um futuro que anseia por se realizar e que só depois esse ego vai assimilar. Porque a consciência superior ela vai organizando atemporalmente essa realidade, como nós demos o exemplo ontem da historicidade ou do nível energético a partir da realidade do mito e do conto. O conto não tem história. Quando a gente vai ler o mito, os mitos, não tem uma data. A história começa ao léu. Onde é que começou isso? Quando você vai ler a Bíblia e ver a Gênese bíblica, no mito da criação, não tem uma data. Quando foi? Foi um dia energético aí. Não tem uma data. Essa cronologia ela é muito do nível do ego, muito do controle, muito dirigido. Então, nós temos também um tempo energético. Um tempo onde a energia se cria e se destrói. Um tempo onde essa energia se metamorfoseia em outras substâncias e vai se trabalhando. Então, não fique decepcionado que, nossa, eu só com 60 anos ou 50 anos que eu comecei a olhar isso. Não, é o seu tempo. É o tempo da energia. É o tempo que você precisava. Eu só decidi fazer terapia com 70 anos. Que bom, esse é o seu tempo. É a sua realidade, é o seu tempo. E cada um tem um tempo energético. É o tempo da alma, isso precisa ser olhado. Então você vê que ele usa para dividir os níveis de consciência, para que a gente caminhe para uma consciência mais lúcida, para o despertar da consciência,
o sonho como um processo de nivelamento de uma consciência mais lúcida. Então fica o homem do queixo para baixo, o indivíduo, né, do queixo para baixo, muito no genésico, muito na satisfação do estômago, das energias, como nós vimos no processo ontem. À medida que essa questão avança para o nível de consciência, aí a gente passa a sonhar mais e a gente começa a gerar um processo de educação, mas ainda tem muito aquela energia da preguiça, a gente cansa muito, é tudo muito relutante, é tudo muito duro, e a gente vai lutando contra essa tendência. Porque imagina só, para a gente fazer essa mudança de nível de consciência, é como se nós fôssemos abrir uma estrada numa floresta. Dá um trabalho danado. Primeiro tem que desbastar, aí depois vem um trator, aí arruma o barro, aí depois vem outro trator, aí joga a brita, aí depois vem outro trator, joga uma camada ali de concreto e vai o piche, vai dar um trabalho danado. Só que depois que a estrada está pronta, não é muito mais fácil de caminhar? Então a libido é como se fosse uma energia, uma estrada tentando abrir caminho numa floresta muito densa, original. Então quando eu começo a andar nessa floresta, o nível de consciência de sono ele não abre a estrada, ele fica perdido na floresta. Tem uma bruxa ali, tem um bicho aqui que está querendo me pegar, então é muito cheio de medo, é tudo muito sujeito à energia original. Agora quando a gente começa a urbanizar, a gente passa com mais facilidade. Só que esse movimento de abrir a floresta na direção de uma consciência de sono com sonhos, ele é duro inicialmente, porque a libido ela tem muita facilidade para voltar para o processo instintivo, ou seja, para fazer um processo regressivo, do que para abrir caminho dentro de uma floresta na direção de um caminho ético-moral. Vocês já viram que a gente não consegue ficar estudando muito tempo? Que se a gente parar para ficar estudando, a gente pode chegar numa estafa de tanto que a gente tenta ficar concentrado. Se você forçar a ficar consciente, ou seja, não é natural para nós, nesse nível de evolução, ficar consciente. É tanto que se a gente olhar, metade da nossa existência é dormindo. É ou não é? Ou seja, a consciência ela está lutando ainda para ganhar um espaço. Não está com uma conquista plena. A gente vai estudar, a gente fica numa estafa, porque aquela energia ela está tentando fazer ela prevalecer em torno de uma energia que dorme, fica inconsciente, faz o devaneio, fica preso na fantasia. Nossa, acabei de ler, li, não vi nada. Eu li e não li, porque minha fantasia foi para outro lugar. Ou seja, a inconsciência ela tenta, com muita facilidade, parece um barco que daqui a pouco... Olha, eu estava nadando na frente do hotel, daqui a pouco eu estou lá na frente de outra barraca, a maré me arrastou e eu nem vi. Não é assim? Ou seja, a consciência ela ainda está muito frágil ante ao processo de força do inconsciente. Ela não consegue ainda ficar muito desperta o tempo inteiro. Agora você vê, os espíritos evoluídos, né, o próprio Chico dormia muito pouco. Parece que um outro nível de... Ele se nutria fisicamente na psicografia, no trabalho, no contato com os espíritos. Ele psicografava até de madrugada, chegava em casa, dormia 1 hora, se conseguia dormir, porque mesmo dormindo ele ainda estava produzindo, desdobrado, e ia trabalhar. Aí, se eu fizer isso um dia, eu não levanto. Eu fico numa ressaca terrível. Ontem mesmo não consegui dormir lá no hotel, aí a gente fica meio assim, dá umas olheiras, fica cansado, parece que está querendo ficar doente. Ou seja, a imunidade já recente. Só que existe um outro nível de consciência que já capta uma vibração que o corpo é nutrido e não precisa tanto daquele sono. E a Joana fala isso, dorme menos, trabalha mais e medita mais. Ela fala isso. Isso é uma conquista, vai adaptando. A gente está abrindo a estrada nessa floresta e de repente o sonho começa a vir. E ela diz assim, pede o sonho que o céu vai mandar. Então quando tu for fazer a tua prece para ir dormir, aquela oração do sono, pede, Self, me manda um sonho. Jesus não falou isso? Pedi e obtereis. Vai mandar. Manda um sonho, me desvela para mim. Só que não fique esperando um anjo se apresentar para ti, que não vai ser muito bem isso. Vai se apresentar alguém que vai estar ali bem disfuncional. Pode ser que apareça virtudes? Pode. Porque pode ser que há uma tendência que inclusive vai falar, você precisa realizar isso. É o sábio, é o guia espiritual que aparece no sonho dando um conselho, e esse sonho não necessariamente é uma elaboração só do inconsciente. Ele vai ser também o contato com o mentor. E no nível da nossa mediunidade, que é uma mediunidade ainda muito iniciante em termos reencarnatórios, que não alcança
um nível energético muito, de uma potência doadora muito grande. Claro que existem pessoas que têm essa capacidade de doação através da mediunidade, outras de forma mais tímida. Essas intuições e os conselhos do mentor voltam durante o dia na forma de intuição. Você vai ter flashes, você vai ter mensagens. Então, na obra da série psicológica, a Joana fala da importância da intuição. Ela fala que a intuição, e Allan Kardec também fala isso, como uma das funções psicológicas mais importantes. A intuição como um processo mediúnico, que eu recebo a intuição de um espírito, ou seja, nossa, eu tenho a intuição que eu tenho que fazer esse trabalho. Eu acho que eu vou montar um grupo de estudo no centro, eu acho que eu vou cuidar de criança. A missão está aí, aí fica alguém assim, faz. É ou não é assim? Quem está aí na linha de frente querendo acontecer enquanto espírito sabe o que eu estou falando. Então a gente fica com ideia, é uma ideia que vai crescendo, ela vai crescendo. Então é a intuição, e é o espírito que fala ali. E no sonho é assim, a gente tem conversas de uma encarnação que foi preparada, o mentor vem, ele falou, lembra, agora vai chegar, agora é o momento da prova. Então a gente tem o sonho até com aprovação. Então quando a gente tem o sonho, a intuição tem essa função de trazer o refluxo dessa informação de volta para a gente tomar uma decisão. Isso no nível mediúnico. Mas essa intuição pode ser também um conteúdo inconsciente da própria alma, como uma função psíquica. Então ela vem e eu tenho a intuição, uma captação, como um faro do cachorro. A gente passou, no reino animal, então a gente tem um faro. Como é que é o nosso faro? É a intuição. É aquela mãe, não vai para aquela festa hoje. Fica em casa, eu não estou me sentindo bem. Não pega o carro, fica aí aquela intuição. Claro que isso não pode ser uma paranoia, que às vezes é uma sombra. Mas a mãe tem essa intuição. Não, cadê meu filho? Aí ela olha, está lá na beira da piscina, ela chega na hora que aconteceu o negócio. É a intuição, é o instinto, aquela intuição, esse faro, e está ali. E existe uma intuição que é uma função mais macro. É uma função que capta, e Jesus tinha bem ela, é aquela intuição de captar a vontade divina. Você sente, você capta a aura que está recaindo sobre o mundo. Então, de repente, você vê cientistas com mesmos projetos em lugares diferentes, e eles nunca se falaram. Eles têm a intuição, tem uma coisa aqui, eu vou olhar. É porque tem um pensamento que cai sobre o planeta para aquele processo evolutivo, e quem está com a anteninha ligada capta esse processo intuitivo. É uma intuição mais macro, ela quase é uma função que vai acima dessa função mais psicológica, menor, individual. Então, Jesus tinha isso, ele fazia a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele quer que eu desça na terra. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou lá, mas eu vou ser crucificado. É a vontade de Deus. Então, eu e meu Pai somos um só. Ele capta isso. E como a gente está dormindo, a gente não consegue fazer isso, em termos psicológicos. Claro que tem pessoas que já transitam dentro dessa realidade, e o nosso processo é caminhar. Então, o sonho é importante. Daniel, mas eu não sei analisar sonho. Vamos entender, vamos procurar buscar. Isso é um conhecimento novo, até para a psicologia, mas que em alguns níveis já está bem consolidado. Busca uma psicoterapia. Aí eu sonho muito, então aproveita a oportunidade. Você já está querendo acordar. E eu não só vou para a psicoterapia quando eu estou doente. Mas para que eu vou fazer psicoterapia? O que isso tem a ver com religião? Na realidade, você está buscando um caminho de autoconhecimento. E se a tua alma está buscando, eu não posso ficar distrito somente a uma realidade. O self se realiza em qualquer lugar. Mas eu preciso fazer? Não é obrigado, mas se fizer é melhor. Então isso vai se abrir, esse potencial vai se abrir, você vai aprender a dialogar com sua alma. A gente não faz isso no nível físico. A gente vai no nutricionista, quer que eu como? Você vai descascar mais e abrir menos. Desembalar menos. Então você vai aprendendo. Me ensina aí, como é que eu faço? Claro que você não vai para a psicoterapia para ter aula lá, mas você vai se experimentar, e através dessa experiência você vai criando um nível de consciência novo. E a gente faz isso em qualquer lugar da vida. A gente vai na escola, aprende coisas, vai no médico, ele ensina, não pode tomar anti-inflamatório depois de tantos dias que vai prejudicar seus rins. Você aprendeu isso. Não fica tomando antibiótico, porque o antibiótico vai gerar uma resistência. Toma, faz o ciclo certinho, Não é assim? Isso não é comum para a gente, é um esforço fazer isso. Não é um esforço, tá aí, ficou automático, é um hábito, não é? Aí você já sabe, não vou comer isso. Claro que a gente tem as nossas dificuldades, mas é um conhecimento comum. Hoje você acorda, toma banho, escova os dentes, penteia o cabelo, tem esforço
Só quando eu estou com depressão, estou mal. Mas o autocuidado é natural, você faz sem esforço. Um dia você aprendeu isso. E a propósito da Joana tem que ser natural olhar para o sonho. É natural, tem que ser natural ter a mediunidade. Meu filho é médio, eu sou médio, é natural, porque o espírito é isso. Então não é olhar como, nossa, eu vou fazer isso e ninguém faz, isso é muito técnico, não vou nem olhar. É óbvio, você não vai se formar em psicologia, mas pega o básico. Aqui está no espiritismo, não precisa nem ir além. Olha aqui no espiritismo, já está aqui. E é mais simples do que você imagina. Então, à medida que o indivíduo vai olhando, o sonho vai se apresentando, essa realidade vai ganhando campo. Então ele vai transcendendo, né, como nós vimos ontem, né, para esse nível de consciência desperta, no qual nós já começamos a ver uma tendência de produzir mais. Todas as facetas dos outros níveis de nível de consciência de sono, sem sonhos e com sonhos, se apresentam nesse nível. Ela vai estar ali. Só que agora há uma fortaleza do ego para conter essas funções. Elas estão ali, é uma pessoa que está na luta. Ali não tem luta nos outros estágios. Tem mais culpa, tem mais queixa, tem mais reclamação, e quando tem, né? Porque às vezes a pessoa vai empurrando e vai medicando, vai anestesiando para não se queixar. Mas quando ela passa por sono com sonhos, reclama muito, tem muita queixa, tem muita culpa, tem muita neurose, tem muito sintoma, tem muita dor, a vida é pesada. No desperta, no nível de consciência desperta, o indivíduo se apropria daquilo, ele quer dar conta daquela realidade. Então ele olha aquilo como oportunidades de melhora. Os problemas menores, né, os conflitos menores, são motivações para ele fazer investimentos para mudar. Nossa, a doença tal, o conflito tal, eu vou investir aqui, eu vou buscar aqui, eu vou ler o livro tal para poder entender esse processo, para onde que minha alma está me levando e para onde está indo essa energia para que eu possa fazer reflexões a respeito dessa realidade. Então, eu tenho menos culpas neuróticas, eu tenho um processo mais individualizado, eu tenho minha personalidade mais conquistada, eu tenho relacionamentos a partir de lugares afetivos mais reais, sem tanta mendacidade, sem falsidade, sem manipulações. Eu me conecto com as pessoas a partir de várias realidades emocionais que os outros níveis não conseguem, que muitas vezes é venal, que usa, porque quer o poder, porque quer o dinheiro, porque tem a persona, que é uma tampa para aquela realidade, que se não for a partir daquele lugar do discurso do poder, do título, do cargo, ela não tem nada, fica desvalorizada, baixa autoestima, os complexos de inferioridade, não tem aceitação, não tem acolhimento. À medida que ela avança para esse desperta, essa realidade vai ganhando campo e o indivíduo passa a sonhar mais, ele passa a lutar mais, e a mediunidade começa a ganhar outras tintas. Então aqui nós vemos muita influência. O indivíduo sofre a influência do meio, em termos energéticos, porque quando eu estou com vocês, eu sinto a energia de vocês, vocês sentem a minha energia, ou seja, é uma influência mútua, bionívoca, lá e cá, ela é dos dois lados. E eu tenho também a influência dos espíritos bons, que vão me influenciar para eu seguir o meu caminho, e eu tenho a influência dos espíritos maus. E qual é a diferença entre essa influência e a obsessão? A obsessão ela já fez o ninho, ela está ali, ela já tem um certo controle, ou está tentando ganhar um certo nível de controle. A influência é o vigilante. Opa, tem aqui, a obsessão está querendo me alcançar. Eu ainda não derrapei por completo, mas já tenho uma tendência, então vou vigiar. Então tem uma influência que eu sinto o cheiro que o negócio não está bom, que alguma coisa está querendo me tomar. Aqueles pensamentos insistentes, uma tristeza que não passa, o pessimismo, a queixa, os impulsos de toda a ordem se desorganizando no nível da alimentação, no nível sexual, no nível do uso de substâncias em todos os níveis, medicamento, álcool, drogas em todos os níveis. Ou seja, é sempre um excesso. A agressividade, a raiva, os sintomas físicos. Então o indivíduo percebe que tem alguém ali e que essa influência está tentando ganhar campo a partir de uma porta que são os meus complexos, que é a minha realidade. À medida que o indivíduo avança, ele sai do nível de consciência de sono, chega no nível de consciência de sono com sonhos, desperta através desse esforço, e agora pensem só, agora eu consegui abrir parte da estrada nessa floresta. Se eu quiser ir para frente, eu não vou? Se eu quiser ir para trás, eu também vou, fica muito mais fácil, né? E é por isso que Allan Kardec fala assim, o espírito não retroage. Se eu vou abrir a estrada pela primeira vez, tem estrada na floresta? Não tem. Quando eu vou abrir a primeira vez, é uma conquista. Então, eu vou ganhar a estrada, eu vou construir a estrada.
Depois que eu construo a estrada na floresta, se eu quiser parar lá na frente, eu paro na minha caminhada, eu posso parar lá na frente, eu posso escolher parar lá na frente. Mas se eu quiser voltar lá atrás, onde a estrada começou, eu posso. Só que a estrada se apaga aqui na frente porque eu voltei? Não, ela continua lá. Então eu posso, entendendo essa estrada como um processo ascendente na direção do Espírito, eu posso estar muito bem adaptado. De repente surge uma culpa que me arrasta lá para trás e eu fico ovoidal, naquela coisa bem uterina, com processos regressivos. É isso que a gente chama na psicologia regressiva. Então eu volto na estrada e estaciono lá atrás, onde meu carro começou, mas a estrada está aberta. Então, quando eu tento voltar, a facilidade é maior, eu tenho uma tendência maior, porque eu não estou começando do zero. Então, fica muito mais fácil. Então, retroagir, em termos espirituais, seria, se eu não estou andando nesse caminho, o mato vai tomar fecho caminho, eu vou ter que construir de novo. Isso é retroagir. Agora, se eu abro a estrada e eu posso andar na frente e para trás nessa estrada, e a estrada não se fecha, é o que Allan Kardec diz. Eu não perdi a função, não é uma perda, não é uma amputação, ela está lá. Mas mesmo que o caminho esteja aberto, eu posso fazer um processo regressivo da energia. Então ele fala, mas fulano era tão equilibrado, era tão isso, daqui a pouco ele desequilibrou, teve um conflito, perturbou, ou morreu e foi para um umbral, ou passou por um... É um processo regressivo, ele não perdeu as coisas que ele conquistou, ele somente fez um movimento de ré da energia para a direção instintiva. E ficou sombrio. É como se fosse uma régua, na qual aqui a evolução está maior e aqui a evolução está mais próximo do início, do instinto. E o indivíduo olha, por algum conflito, ele é arrastado para lá. Então ele vai ter as experiências desse nível da vibração. Mas a régua continua aqui viva. Então não tem uma involução, um processo de perda do que eu já construí. Mas é mais um embotamento. É tanto que o ovoide é isso. Quando um espírito faz a realidade do ovoide, ele não perde as funções psicológicas, é como uma flor que se fecha. É como ele vai ali, não é uma flor, porque uma flor é uma imagem muito bonita para um ovoide, mas na realidade é um embotamento. Até para a gente nascer, os espíritos fazem isso com a gente, ele fala assim, existe uma forma de nascer que está lá no André Luiz, ele pede para o espírito que vai nascer, ele passa por um processo hipnótico, é uma cirurgia espiritual. Ele fala, o guia espiritual pede para o indivíduo que ia nascer no livro, que eu esqueci o nome, que ele ia falar, ele pede para ele mentalizar a imagem de um feto, como se ele estivesse virando um feto. Em cima da imagem, ele vai hipnotizando e ele vai fazendo o quê? Um processo regressivo. Aí ele vai virando um feto para ser conectado à mãe. Ou seja, à medida que ele vai nascendo, a personalidade dele não vai voltando? Ele não perdeu a personalidade, ela só embotou. É igual aquela planta que a gente toca, ela se fecha. Então ela está ali, as funções estão ali, mas está hibernando. Então não perdeu, está ali, está ovoide. Então as funções psíquicas não se perdem. À medida que o indivíduo vai caminhando, então ele chega nesse nível que nós analisamos ontem, que é o nível de consciência de si ou de transcendência. Aqui a gente não falamos errado ontem, mas ficou faltando essa realidade. Jesus não está aqui, isso eu errei. Jesus está no nível de consciência cósmica. Aqui a gente fala de um Gandhi, a gente fala de Allan Kardec, a gente fala de Chico Xavier. São pessoas que já têm uma missão de grande impacto, uma missão que não necessariamente precisa ser famoso, mas uma missão significativa, onde tem uma prevalência de um amor sociocêntrico, saiu do ego. Então é um amor que a pessoa vai conduzir em processos sacrificiais para a humanidade. Então são os grandes pensadores, são as grandes almas que vão trazer contribuições, que vão realizar nesse nível de identificação com esse processo. Aqui a mediunidade ela já é bastante lúcida, onde a gente vê os grandes paranormais, os grandes médiuns, com funções da mediunidade muito bem conduzida, e que vão dar o testemunho da existência da alma através dessa paranormalidade. Então, o erro de ontem foi dizer que Jesus estava aí. Jesus não está aí, ele está no nível de consciência cósmica. Dentro desse lugar, então, a gente fala dos grandes conhecedores. O Viana de Carvalho até cita, aqui eu vou ler rapidamente, ele fala de Francisco de Assis, de Teresa Ávila, do Swedenborg, Edgar Cayce, Gandhi, Da Vinci, Michelangelo, Pascal, Einstein e vários outros, Galileu, Newton.
São pessoas que já têm essa intuição do macro, que capta o pensamento universal e fala, ó, Deus quer levar isso para a Terra, através dos bons espíritos. Então, é uma mediunidade que vai mudar a humanidade, que vai trazer um conceito, que vai trazer uma energia. A gente consegue captar esse processo, canalizar e materializar isso. Quando muitas vezes a alma consegue fazer esse processo de conexão com a divindade, nós estamos falando desse nível de consciência já superior. É um nível de consciência onde tem uma relação de superioridade no sentido positivo, claro, não inflado, egóico, mas nesse lugar de conexão com o pensamento dos espíritos que regem o processo de governo da Terra. Né? São espíritos que já têm uma espiritualidade que eles estão lapidando para um nível superior. Então, Jesus, nesse lugar aqui, começa a usar esses indivíduos como médium. Então, a gente costumava falar assim, Jesus era médium de Deus e Chico Xavier era médium de Jesus. Porque a gente falar dessa realidade, nesse momento que o indivíduo alcança isso, ele se torna agora um instrumento de espíritos superiores. Ele começa a ser usado no sentido positivo como uma ferramenta para que ele possa impregnar a vida da realidade espiritual através da realidade que ele mesmo respira. Então ele é muito demandado pela espiritualidade superior, em termos de missão, enquanto nos outros níveis é muito demandado pela obsessão. Então o mentor tem um trabalho mais árduo nos outros níveis de consciência, porque o indivíduo fica meio que impermeável às boas intuições. O mentor fala, não vai por aí, não olhe e tal, e ele fica de joguete nos espíritos inferiores, dando muito mais ouvido, porque tem uma relação egocintônica. No nível de consciência de sono e sono com sonhos, que é um nível de consciência mais inicial nosso, nós temos uma sintonia com os espíritos atrasados, porque é prazeroso para nós, a gente tem um ganho prazeroso infantil. Então, muitas vezes, estar lá, e nós queremos ficar lá nessa vibração, porque dá um prazer mais de uma vibração mais baixa, é prazeroso, então a gente não quer se movimentar. Somente quando esse prazer inverte para a moeda do sofrimento, porque esse prazer de exaustão, que desgasta o corpo físico, que desgasta as estruturas fisiológicas, eles vão se consolidando, ele vai deixando de ser egocintônico e passa a ser egodistônico. Aí o obsessor que me fazia fazer as mesmas coisas antigamente, eu pactuava com ele, me dava prazer, eu tinha eu era imantado por aquelas energias que os espíritos que não têm esclarecimento me pediam para fazer, aí eu começo a ficar quase num estado de perturbação, porque não quero mais fazer. Então começa a ficar uma luta, então eu já começo a falar ali de um trânsito de sono com sonhos para a consciência desperta. Então essa luta se desencadeia. No nível de consciência de consciência de si, então eu já falo desses grandes pensadores, dessa grande realidade, desses grandes mecanismos que ficou lapidando muito tempo no nível de consciência desperta, que ficou trabalhando, lutando, abrindo essa estrada nessa direção. Então eu fico envolto de uma equipe espiritual que sabe que se eu for contar com fulano de tal, que está encarnado, eu vou ter uma disposição espiritual daquele fulano, ou daquele ciclano, para poder fazer esse trabalho espiritual que a espiritualidade quer levar para a Terra. Eu posso contar com ele está acordado. Então, quando ele dorme, eu converso com ele, a gente vai fazer isso, vai trabalhar isso, relembra o teu compromisso, ele lembra dos sonhos, ele tem a intuição, ele é direcionado e está sofrendo. Como todos nós, cheio de dificuldade, com doença física, com conflito interno, mas vai fazendo isso e andando. Não é aquele choro de esteira de academia que fica na culpa, lamentando estacionado no lugar. Eu tenho uma caminhada, eu estou chorando e andando. Vamos lá, e fazendo a prece está doendo, mas é justamente essa marcha que vai curar. Eu não posso parar e esperar que a vida estacione para eu estar pronto, eu tenho que ir caminhando. Eu preciso ir fazendo. Não dá para esperar a vida, porque pode ser que amanhã seja muito pior. E a Joana fala isso, faz hoje. Faz hoje. Porque pode ser que amanhã tu não tenha as mesmas condições de hoje. Que amanhã pode ser que um complexo te cause um problema seríssimo
E tu vai olhar para trás e a tua condição física, a tua mente, a tua energia, a tua juventude, a tua vitalidade não está mais presente, não vai dar mais para fazer o que tinha que fazer. Então é muito importante que essa realidade seja construída ao longo da vida. Aí sim, né, corrigindo o equívoco de ontem, nós chegamos no nível de consciência cósmica, que é essa integração total ante essa realidade, que o exemplo máximo é Jesus. O controle da química, da física, das leis da natureza, onde os automatismos já foram vencidos, o processo dirigido supera os instintos, não há mais uma necessidade da satisfação instintiva que domina todo o processo posterior, não há mais a reatividade, a doença psicológica, a doença física. Jesus nunca enfermou, ele nunca teve qualquer tipo de conflito interno. Toda a sua realidade é amor, é conexão. Ele se torna um médium de Deus para fazer cumprir a vontade de Deus, criando planetas, conduzindo espíritos que estão iniciantes nas retaguardas da evolução, auxiliado por uma série de espíritos e prepostos que ele a convida para que possa representá-lo na realidade do movimento energético da Terra, conduzindo a criatura humana para a sua lucidez e seu amor. E isso de maneira incansável. Uma paciência eterna, uma paciência divina, entendendo que esse progresso, entendendo todas as etapas, porque ele percorreu o caminho. Ele mesmo falava, eu sou o caminho. Ou seja, a minha imagem é o caminho. Ele queria instalar a imagem dele como uma imagem referencial no inconsciente nosso. Então, nós temos duas imagens de Jesus no nosso inconsciente. O Jesus torturado e crucificado e o Jesus renascido da sombra que oferecemos para ele. Dessas duas imagens, uma produz culpa, produz neurose, produz experiência religiosa punitiva, de poder, de culpa, cheia de masoquismo. A experiência do Jesus renascido a partir de alguém que atravessou a sombra mostra-se o caminho. Esse caminho que está instalado no nosso inconsciente que vai fazer nascer essa realidade. Então ele se instalou dentro da nossa intimidade de alma, falando que eu sou a imagem que dorme em vocês. Eu sou a imagem que quer nascer em vocês. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. E quanto mais tu escuta a minha voz com ouvidos de ouvir e com olhos de ver a realidade da vida, mais tu abre essa estrada no caminho dessa felicidade. E, a partir disso, ele dá um sentido ao sofrimento. Até então, antes de Jesus, a dor é uma punição dos deuses, que interrompia o prazer. Então, Deus escolheu, não achei você muito bonitinho, vou mandar uma praga para você, uma doença para o seu filho, a tua plantação vai ser queimada, um assassino vai bater na tua porta, porque eu não gostei muito de ti. Era um Deus caprichoso, cheio de preferências, cheio de maldições. E, de repente, aparece Jesus e fala assim, bem-aventurados sois vós que sofreis. O sofrimento tem um sentido. Ou seja, era sem sentido. E o nome do sofrimento sem sentido, em termos científicos, chama-se neurose. Toda dor que não tem sentido vai se transformando numa neurose. É uma culpa difusa, uma dor que eu não sei o que é, um diagnóstico que eu não consigo fazer, é uma dor solta que não tem explicação e que eu não consigo colocar em palavras. É uma neurose. E quando Jesus fala isso, ele dá um sentido à dor. Ele preenche, ele fala... Tu sofre porque tem um processo que está se desgastando dentro de ti e é o anúncio do fim. Quando começa a dor, é o anúncio de que tu está no final do teu processo. Porque o início da dor é o início do desgaste da energia que precisa sair para que tu possa se curar. A doença é, na realidade, um movimento da energia voltando para a homeostase na direção do amor. Essa recuperação, esse movimento querendo acontecer. Não é fácil passar por isso. E é justamente por isso que ela fala, se tu entende que a energia vai fazer esses movimentos, então não instala essa dinâmica energética, porque ela vai se movimentar e tu vai adoecer. Então ela fala dessa reprogramação. Então quando Jesus fala dessa realidade, já esgotando esse assunto e entrando no nosso assunto, que nós vamos ganhar um aprofundamento no nível de hoje, a Joana, a partir dessa lógica do Cristo, dessa psicologia do Cristo, ela começa a dar um preenchimento e sentido existencial. Tudo tem sentido. Né? O carro que eu bati, o dinheiro que me foi roubado, o tumor que me apareceu, né? Os problemas financeiros, o filho que me chega, a reencarnação não dá sentido? Imagina se não fosse a lógica da reencarnação. Meu Deus, por que meu filho é tão difícil?
Que coisa é essa que apareceu para mim, que eu tenho que cuidar dessa pessoa, ou uma pessoa que encarnou doente na minha casa? Como que é isso? Isso não caminha para uma revolta? A gente fica sem entender. Agora, pela lógica da encarnação, fica reflexivo. Opa, tem alguma coisa que voltou. Então, se eu quiser saber quem eu fui, olha o que está chegando para mim hoje, em termos de dor e de alegria. Então, a reencarnação, a pluralidade das existências, ela dá sentido existencial. Dá ou não dá? Porque não fica uma dor solta, né? Parece um sorteio. Que eu olho assim, não, você aí, ó, você vai nascer lá na favela, no meio dos traficantes, você não vai ter mãe, não vai ter pai, e você vai ficar sujeito àquela criminalidade, fica solto um barco aí, ninguém olha para você. É assim que funciona? Não, não é assim. Existe uma escolha, e não escolher é uma escolha. Então, quando eu não escolho, a energia vai fazer um movimento para me conduzir, porque eu não escolhi, então ela vai se movimentar. Então, ela vai desenhar a minha encarnação, até o momento que o processo dirigido que Joana fala é fazer as escolhas, para que o processo dirigido ganhe campo e eu desenhe uma reencarnação melhor. Só que a reencarnação e a proposta de Jesus, ela dá um sentido existencial. Só de crer na reencarnação eu já evito neurose, porque eu já começo a explicar um monte de coisa. Porque eu falo, tem muito sentido isso aqui para mim, eu tinha intuição desse negócio. Isso com certeza é algum conteúdo que vem de outra vida para mim. Tem alguma coisa aí. Eu não fiz nada nessa vida para estar com depressão. E eu já nasci com um transtorno psiquiátrico. Como é que é isso? De onde veio isso? Por que e essa mediunidade, por que eu fico vendo coisas, né? Ou seja, tudo está ali. Então, a reencarnação, ela preenche a vida, a ideia da reencarnação. Ela dá um sentimento que todos nós temos, que é arquetípico, que é uma lei, é o sentimento de justiça. Justiça. Vocês já viram quando a gente está conversando com uma pessoa e a gente cometeu um erro, a gente cometeu uma falha e a pessoa está com raiva da gente. E ela chega, você fez isso, você fez aquilo, e que você me magoou, sei lá, um tema que foi. E você chega para ela e fala assim, é verdade, você tem razão, eu fiz isso mesmo, eu queria pedir perdão para você. Eu estou nos meus desequilíbrios, não estou numa fase boa, não tem nem justificativa, né? Não tenho o que falar para corrigir isso. Eu fiz, e agora não tem como voltar. E eu queria que tu me desculpasse, tu me perdoasse. Parece que a pessoa faz assim, é ou não é? É a lei de justiça. Porque parece que fez justiça. Parece que a energia volta, né? Eu lembro que eu desarmava meus chefes no trabalho desse jeito. Eles iam brigar comigo, eu falava, tu tem razão mesmo, eu fiz besteira. Aí eles se calavam, paravam de brigar. Aí dessa eu me livrei. Então você faz, o processo é a lei de justiça, é inconsciente, porque é uma lei, é um arquétipo, ela funciona, e ela está lá funcionando. Então, quando dá aquela sensação de justiça, Allan Kardec não fala do arrependimento, então é isso, eu me arrependo, realmente eu errei, aí desarma. Agora imagina você assumir frente àqueles que te odeiam, já começa a ter dos que te odeiam, ou que querem a trama da tua vida, porque tu os feriu, eles ainda não estão prontos para gerar esse perdão, isso vai gerar um efeito. Então, se tu tinha uma imagem sombria na outra vida e agora tu olha para trás e tu olha para tudo isso e fala, a partir de agora eu vou me responsabilizar desse processo, vou falar com a vida a partir de outro lugar, aqueles que te detestam vai falar, quem é esse Daniel aí? Esse Daniel, isso é mentira. Eles vão querer primeiro provar que tu é um falso mentiroso e vão querer te derrubar, trazendo tuas tendências de volta. Aí começa a luta interna. Aí eles vão trazer o autoconhecimento. Percebe como o processo de obsessão é uma oportunidade também de se autoconhecer? Porque eles vão trazer nada de novo. Tudo que a obsessão traz se agita no inconsciente da gente. Então eles trazem esse processo. Então a Joana fala que quando esse dilema de vida começa a se apresentar através desse influxo da realidade, a nossa tendência no nível de consciência de sono e sono com sonhos é fazer 3 tipos de sofrimento. Ela vai trazer uma versão de um sofrimento que é muito comum, porque é característica do nível de amor que a gente estagia, que é o sofrimento decorrente da impermanência das coisas. Ela coloca isso lá no Plenitude. Então ela vai falar que o nível de consciência de sono, sono com sonhos, e até mesmo no desperta, ele sofre muito porque não entende que a vida é uma dinâmica, é um movimento, e que tudo precisa se destruir e renascer, e à medida que quanto mais eu gero movimento, sou atravessado por essa energia de vida, e que tudo que passa por mim é um influxo energético que eu dou para a vida,
e eu não entendo, e eu vou para a lógica oposta à lei, que é o reter, eu sofro. Porque tudo é impermanente. Se eu estiver aqui e eu botar o dedo numa agulha de alfinete contaminado, acabou a minha vida. Eu posso pegar um vírus e morrer. Eu posso sair daqui, eu estava vindo ontem para cá, o avião balançando lá, e podia nem ter chegado. Estava lá, é frágil, é frágil. Como foi na pandemia, eu posso botar o dedo no botão do elevador, coçar o olho, pegar a Covid e morrer. É muito frágil. Só que isso tem uma organização. Não é assim. A energia, ela tem uma lei que organiza ela. Isso é a fé. A fé sabe disso. A fé é uma intuição que tem alguém que organiza. Que não é uma bagunça geral. E que toda a energia que me acontece, ela tem um propósito. Ela tem um fundamento. Ela está gerando alguma coisa. Isso é fé. Então você veja que a gente está num planeta, que é uma pedra, voando numa escuridão. Ela está flutuando numa escuridão, numa chuva de pedras 24 horas por dia. Tem uma chuva de cascalho caindo sobre a Terra. E passa asteroide, passa tudo, e não cai uma pedra aqui dentro. Não cai uma pedra aqui dentro. Como é que você explica isso? É o acaso. É preciso ter muita fé para não acreditar em Deus. Porque quando você olha para essa realidade, você fala, meu Deus, como é que pode num mar desse? E todo dia essa bola de fogo surge e sai num ritmo. Ela me dá luz, ela me dá força, abençoa o meu dia, daqui a pouco vem a lua, movimenta as marés. Quem foi que organizou essa coisa? Como é que o acaso gera uma situação como essa? Ou seja, tem uma inteligência. Uma inteligência está ali por trás regendo. E essa inteligência, ela circula aqui também em nós. Então ela sabe quem tem que desencarnar, quem que não vai desencarnar, quem que escolheu fazer isso antes da hora. Então essa energia, ela circula e ela tem uma inteligência cósmica universal. Quando eu não entendo essa lógica, eu vou para o primeiro nível de amor que a gente estudou ontem. Quais são os primeiros níveis de amor? Erótico, e apego e egoísmo. E isso não é pactuar com a lei de impermanência das coisas. Ou seja, eu vou lutar, é como se eu estivesse no mar e eu vou falar, está vindo uma onda, fica aí que eu vou segurar. Eu vou segurar. Tem como fazer isso? Tem como. A onda você vai tomar um caixote. Não tem jeito. Então, o indivíduo no nível de consciência de sono, que somos nós, ele não interage com a vida a partir desse lugar de impermanência. Ele acha que o filho é dele, que o carro é dele, que o dinheiro que ele está administrando nessa encarnação, se ele tem muito, é dele, ou que ele não tem, é porque foi por um azar da vida, ou por alguma coisa aconteceu. Então, fica tudo muito pelo acaso. E quando tem um apego excessivo, um apego das relações. Aí começa a surgir, o meu marido é meu, a minha esposa é minha, eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu tenho controle, eu vou compensando a impermanência das coisas. O corpo é do outro, a pessoa que está ali do teu lado, ele não constrói uma relação a partir de um respeito, de uma admiração e um amor para que aquela relação se consolide, mas sim a partir de um controle. E até egóico, ele dá uma importância para si mesmo tão grande que ele acha que ele não pode ser trocado. A pessoa não age a partir de uma realidade que ela está fazendo o outro sofrer, que a pessoa vai procurar alguém que ame ela nesse sentido. Então fica uma coisa muito egóica, uma coisa muito de posse, uma coisa muito que não olha para a impermanência. Existem estudos na psicologia que falam até de um estado pré essa realidade, que é um estado de simbiose com a matéria, que Rudolf Otto, e mais tarde isso foi apropriado por Carl Gustav Jung, que chama de participação mística. O que é isso? É um estado em que a psique está tão inconsciente, que não tem nem projeção ainda. Não é nenhuma projeção. Aí eu vou comprar, ou eu adoro esse sapato de 10 mil reais que eu comprei e boto ele no altar como um santo, e adoro aquela bolsa de 200 mil, e aquilo para mim é quase uma experiência religiosa nessa compra. Então, eu não tenho uma projeção. Nesse nível, eu já estou até projetando no objeto. No nível de participação mística, eu estou em infusão com o objeto. E com certeza nós já passamos por isso. Você já viu quando a gente tem um objeto que ele quebra e dá uma dor aqui dentro? Parece, nossa, esse negócio que eu comprei, eu gostava tanto. Isso é um nível de participação mística. O objeto quebra lá fora e quebra um negócio aqui dentro também. Não é assim? Ou seja, está uma fusão psicológica com o objeto. Veja só como isso é tão real que os índios tupis aqui no Brasil eram índios muito guerreiros. A lógica deles era numa sociedade organizada a partir dessa imagem do masculino, a partir do homem que caçava, do homem guerreiro,
da mulher que tinha o seu espaço matriarcal, e eles iam muito para as guerras entre as tribos. Então, os tupis, eles iam para as guerras, e quando eles venciam as guerras, determinadas tribos com a tribo oposta, eles capturavam os melhores guerreiros, os que sabiam lutar, e não matavam eles de imediato. E levavam esses guerreiros para fazer um ritual de canibalismo para comer o guerreiro, para que, comendo a carne do guerreiro, ele pudesse pegar a virtude do guerreiro. Isso é uma participação mística. Percebe como fica sombrio? A gente vira um canibalismo, fica literal. É no nível literal. Então ele acha que se ele fizesse um churrasco do guerreiro e comesse um pedaço da carne, ele ia ter a habilidade do guerreiro. Ou seja, não tem nem projeção aí no nível de consciência. No qual aqui é igual hoje, né? Eu peço autógrafo e não lavo as mãos, né? Para ficar aquela energia ali, né? Aquela simbiose. Isso já é mais simbólico. Ali, quando a gente tem essa realidade, eu não estou falando ainda nem de uma psique que está projetando, ela está introjetando numa literalidade tão grande que ela fica patológica. É tanto que existem até nos Estados Unidos, tem os assassinos, né, canibais lá. Ou seja, esse indivíduo ele estava num nível tão arquetípico, tão inconsciente, que ele não tinha personalidade, ficou um animal, virou um animal, é o homem animal, de um processo patológico muito grave. Então, dentro dessa realidade, a impermanência das coisas, ela gera sofrimento quando eu me conecto com isso. Então, quando alguém morre na família, eu morro junto. A pessoa morreu, né, eu perdi um filho, perdi uma esposa, a mãe morreu, o pai morreu, aí acabou a minha encarnação, porque eu passo a vida e não consigo superar essa realidade. A pessoa vai e eu estou simbiótica com ela, como se eu fosse um dono dela, e que ela, muitas vezes, a gente vê isso no adulto. A pessoa fica com raiva da pessoa que morreu, como se a pessoa tivesse escolhido morrer e abandonar ela. Ou seja, quem que está ali? Que fala é essa? O que é que vocês estão ouvindo? Você me deixou, você me abandonou. É uma criança. É a criança ferida. Como é que você fez isso comigo? A culpa. A culpa é sua, por que você me deixou? Olha só, e tem até uma inflação. O ego da pessoa está tão inflado que ela tem o direito de vida e de morte sobre o outro. Olha o poder que ela acha que tem. É uma inflação, é uma vaidade tão extrema que ela se acha o próprio Deus. Não, eu vou escolher quando tu vai morrer. Não é tão... É forte isso. Ou seja, a criança faz isso na gente. Então eu tenho uma participação mística. Eu não me conecto com as coisas como um canal, mas eu me conecto como um recipiente que retém. Então, se eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu. Se eu vou conquistar um projeto, é tudo meu. Se eu peguei o conhecimento, eu vou lá fazer palestra, eu vou cobrar. Eu quero isso, eu não vou fazer palestra de graça. Então fica tudo muito venal. Nada, é sempre um lugar de poder. O ego vai tomando conta. Então gera o sofrimento da impermanência das coisas, porque essas pessoas tendem ao amor apego, do nível de consciência de sono. Então, quando a pessoa se apega, e as coisas vão fazendo a lei funcionar, dessa desfazimento ou da deterioração, que até o corpo físico vai fazer isso, ela vai entrando em sofrimento profundo. Então ela não aceita a velhice, ela não aceita a morte, ela não aceita a escassez das coisas materiais que disciplinam. Fica uma coisa de uma criança que quer todos os brinquedos, eu tenho que ter tudo, eu não posso passar, se eu quero, eu não quero passar vontade, mas essa vontade ela disciplina, eu não posso. Então a gente vai trabalhando essa realidade interna. A escassez gera também uma valorização das coisas, como diz os espíritos. Então, dentro dessa realidade, o indivíduo vai gerar o sofrimento por não se conectar com a lei de impermanência das coisas. Então, ele não lida bem com tudo que se desfaz, que é a lei. Então, a Joana vai falar que o primeiro tipo de sofrimento predominante é o sofrimento da impermanência das coisas, de achar que tudo é permanente, eterno, que é como o Peter Pan, como se vivesse na terra do nunca. Então vai partir dessa realidade. À medida que a gente caminha, e isso é muito característico desses níveis de consciência, a gente vai ter um outro tipo de sofrimento, que é bem característico desses outros níveis também, que é o sofrimento decorrente do condicionamento. E a gente faz muito bem isso, né? É aquele happy hour toda sexta-feira, que depois vai virando um happy hour quase todo dia, aí vai evoluindo para o alcoolismo. É aquele condicionamento pernicioso, que é um sofrimento que a gente não precisa passar, mas a gente inventa de criar um hábito com aquilo, vira um condicionamento e depois dá um trabalho danado para se libertar daquilo. Ou seja, é o condicionamento que vai gerar um sofrimento. Fica condicionado,
vira uma coisa muito forte em nós, e que nós, se nós passássemos aquela vontade de alguma forma, com uma certa disciplina, nós íamos diminuindo aquela realidade, aquela vontade em nós, até que aquilo não ia virar uma pressão, não ia dar trabalho. A gente vê muito isso no nível instintivo, com comida, com bebida, e todos nós somos assim, né? Todos nós, de alguma forma, pactuamos nesse nível mais, vamos dizer assim, material do condicionamento. Mas o hábito também do pessimismo é um condicionamento. Eu não vou fazer a palestra que ninguém vai gostar, não vou nem me envolver nisso, aí se escapa daquilo. Né? Ou eu não vou fazer tal coisa porque não vou assumir o trabalho, eu não sei falar direito, eu não vou ser dirigente, né? Não dá, isso não vai dar certo, eu não vou pegar o avião porque o avião vai cair. Então isso vira um condicionamento. É um condicionamento. Então nós criamos o vício de emoções. Nós somos viciados em ser depressivos, viciados em ser ansiosos. Então isso vai gerando um vício que depois dá um trabalho, porque a lei é a lei de condicionamentos que vão firmar a personalidade dentro daquele aprendizado. Só que a gente está ensinando a alma um lugar que vai dar muito trabalho. Então a gente vê muito essa imagem desse condicionamento na mitologia. Por exemplo, Prometeu, que foi preso, ele roubou o fogo dos deuses, aí foi pego e foi colocado numa cruz, e todo dia vinha um corvo, comia o fígado dele, o fígado regenerava de um dia para o outro, o corvo vinha e comia o fígado dele de novo. É a compulsão, isso é o símbolo da compulsão. A gente tem Sísifo, que fica empurrando a pedra volta, ele empurra de volta, empurra a pedra, aquele homem forte empurrando uma pedra. Vocês colocarem na internet, você vai ver esse mito. É o símbolo dessa compulsão, é o que Freud chamou de compulsão à repetição. Você já viu a criança que vê o filme 10 vezes, o mesmo filme? Aí você, meu Deus, não aguento mais esse filme. E tem que ver esse tal dessa cantoria dessa menina que não para de cantar, e ele quer ver 10 vezes, é ou não é? Ou seja, ele está afirmando a personalidade. Então, esse condicionamento que a criança faz é como se tivesse um complexo nascendo ali. Ela repete, aí pega o carrinho, solta, e repete a mesma brincadeira 200 vezes. Tem uma energia ali trabalhando, é ou não é assim? É o que Freud chama de compulsão à repetição. Nos níveis da infância, a personalidade se forma a partir desse fenômeno. Então, mama todo dia, come todo dia, brinca a mesma brincadeira 10 vezes, faz a mesma coisa 10 vezes, até fechar. Fechou um estágio ali. No adulto, isso vai virando vício, dependendo do comportamento que for. Então, isso aparece nessas compulsões, e veja só Prometeu. Né? Prometeu, olhe para Sísifo, é uma prisão. É uma prisão sem grades. Então, o indivíduo tem esse aprisionamento. E quando a gente faz um comportamento que fere a lei de amor, o self reage a isso e gera, por exemplo, um toque, que é uma prisão. Existe em nós um núcleo moral que é a lei divina. Se o ego se comporta, mesmo negando essa lei, ele vai fazer algum sintoma para trazer ele para a lei moral de novo, como se fosse uma prisão, um tipo de prisão, um tipo de punição. Então ele vai ter alguma experiência patológica para dizer, você está violando a lei de amor, você sabe disso, você está em negação, e a tua doença é para te lembrar disso. O Jung tinha um paciente assim, que fazia análise com ele muito tempo, e ele estava tratando um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, que são esses transtornos cheios de rituais, cheios de repetição. E teve um momento da terapia que ele falou, Jung, eu vou precisar me afastar porque eu vou viajar, eu vou sair de férias. Aí ele falou, para onde você vai? Aí ele falou, eu vou para um hotel tal, ele disse um lugar, uma espécie de um resort lá próximo à Suíça, onde só ia milionários. Aí o Jung achou aquilo super estranho, né? Aí ele falou, mas como é que você vai pagar essa viagem? Ele não tinha essa condição financeira, não era real para ele frequentar aquele lugar. Ele falou, não, eu tenho uma senhora, né, que é aquela que eu dou atenção a ela, e tal, então ela me banca nessa realidade aí. Né? Então ele fica como um Michê, ali, né, naquela enganação, usufruindo uma relação abusiva em cima daquela senhora. Aí ele falou, não vou te atender mais, porque você merece esse toque aí. Esse toque é resultado desse seu comportamento. Porque o Jung já tinha analisado ele outras vezes, e o tema do toque era justamente o tema dessa realidade abusiva. Então ele faz o sintoma, porque na realidade o sintoma é o quê? Uma crise moral. Ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. Só que como ele fazia uma negação, uma clivagem do conflito moral que ele estava vivendo, a negação volta em sintoma. E faz o sintoma e aprisiona ele. Eu vou fazer uma prisão, e o toque é isso, uma prisão sem grades.
É igual na mitologia, você fica preso numa repetição, você vai empobrecendo, você vai perdendo a vitalidade e a interação com o social e vai empobrecendo egoicamente a partir daquela realidade. Então você gera um sofrimento em razão do condicionamento, que seria um dos tipos de sofrimento que a Joana traz. Ou seja, então se eu tenho um núcleo moral, que é um juiz interno, que é essa sabedoria da alma, eu preciso entender a lei de amor para que esse núcleo não venha fazer esse trabalho e tentar uma corrigenda a partir da doença. Eu preciso tentar caminhar nas trilhas do amor o máximo possível, para poder fazer essa realização. Então não adianta negar, a consciência sabe. No fundo a gente sabe. Até um cachorro sabe que está transgredindo. É ou não é? Quando ele sabe que comeu o chinelo que não devia comer, ele fica... né? A intuição, olha lá, o código moral já está lá. Está lá. Uma criança sabe que fez besteira. Aí ela vem desconfiada, né? Até quando fica uma coisa assim, ela não sabe explicar no nível do ego, mas ela sente que fez alguma coisa errada. Ou seja, a gente tem a intuição. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada aqui. A gente sente no nível intuitivo, no nível afetivo. Por quê? Porque tem um núcleo moral. A gente sabe. E o self, o self vai reagir aos posicionamentos do ego a partir dessa realidade. Está lá, é uma lei, não tem como negar. Até no animal está lá. Então a gente sabe que essa lei ela vai funcionar. Se o ego se posicionar, o self vai reagir. E tudo somos nós, porque inclusive o ego é o self partido. Então ele olha para esse ego, ele vai olhar para essa realidade, ele vai saber. Até que chega, né, num outro tipo de sofrimento, lembrando que esses sofrimentos eles são muito característicos dos níveis de consciência de sono e sono com sonhos. Porque são sofrimentos que a gente pode evitar. Não precisa disso. Vai arrumar um problema. Se você tiver um mínimo de força de vontade, você vai evitar uma série de problemas. Problema físico, problema de fígado, problema de estômago, problema de depressão, uma série de coisas. Basta se esforçar um pouco. E às vezes nem é um esforço extraordinário. Então a Joana fala isso, que é um sofrimento que você não precisa ter. Aí a pessoa fala, isso é de outra encarnação. Não é nada. É dessa vida mesmo. E foi arrumar, e você sabia e procurou. Então ela fala disso. Então a impermanência das coisas vem de uma inconsciência da realidade, que não se conecta com a lei. Agora o condicionamento ele é pior ainda. Ele é pior, porque você tem consciência, sabe que vai fazer mal e quer fazer porque dá prazer. Não sabe adiar o prazer para uma felicidade maior. Ou não quer fazer isso, e se compraz com isso. Então você tem ganhos com aquela realidade, e Jesus tinha falado, quanto mais conhecimento, mais tu vai ser cobrado. Então se tu sabe que tu está fazendo e aquilo vai te fazer mal, a tua doença vai ser pior do que a de quem sabe. Aí tu faz a doença e vai procurar cirurgia espiritual, os espíritos, não, deixa esse aí adoecer. Procurou, aí não faz, não tem merecimento. Não é assim? Aí não cura. Então fica com esse processo porque é um gozo mórbido, é o sofrimento decorrente do condicionamento. E ela fala de um terceiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento que gera sofrimento. É a forma como a gente lida com o sofrimento. Nos níveis de consciência mais elevado, todos esses tipos de sofrimento, eles são mais dos níveis de consciência mais de sono, e até em despertamento, mas principalmente nos níveis de sono e sono com sonhos. Nos níveis de consciência já de transcendência, nível de consciência cósmica, nós falamos de dor, nós temos a dor, mas não temos o sofrimento. E no nível de consciência cósmica, a dor é uma escolha, como foi falado no encontro passado, no encontro de ontem. Nesse sofrimento que gera sofrimento, é o momento em que o sofrimento bate à minha porta. Eu tenho uma doença, eu tenho um problema de família, eu tenho uma morte, alguma coisa aconteceu, a dor vem, um resgate, uma expiação, alguma coisa acontece. E diante daquele sofrimento eu vou reagir com revolta, com resignação, vou me suicidar, eu vou me anestesiar, vou gerar uma fuga em algum nível. E aquela minha atitude para combater o sofrimento, como ela é uma atitude escapista, de fuga, é uma atitude mais que busca a manutenção de determinados prazeres, não aceita a própria realidade, de revolta, de resignação, gera mais sofrimento. Então, é um sofrimento que vem, mas como eu não consigo filtrar esse sofrimento, eu gero mais sofrimento. Então, o que era para ser só uma brisa que passa, vira uma trovoada permanente na minha vida. Vira algo que vai gerar um sofrimento enorme. Então, eu não consigo ressignificar. E ela, conectando aos níveis de consciência, o que é que ela fala nessa obra? Ela fala que a consciência é o filtro do sofrimento. Quanto mais consciência eu tenho de um nível mais elevado,
eu consigo filtrar esse sofrimento para poder vencer essa realidade e transformar ela numa dor, mas sem patologizar essa dor. Então a gente vê o Jesus, que foi crucificado, mas ele, mesmo diante da dor que ele experimentou física, e até aquela dor das emoções, ele fala: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele não transformou isso, eu te odeio, eu vou voltar, eu vou acabar com esse planeta. Ou seja, o sofrimento dele ia gerar mais sofrimento, porque ia gerar um processo do ódio dele, ia gerar sofrimento na Terra, porque ele ia virar o obsessor do planeta, como a gente tem aí. É tanto que as obsessões nossas do planeta Terra formam a sombra coletiva. Essa sombra coletiva, ela não só está dentro de mim, ela também é uma vibração de espíritos atrasados que estão aí nos influenciando a todo tempo. Então, dentro dessa realidade, essa consciência, à medida que ela evolui nos níveis de consciência, ela vai filtrar essa dor a partir de outro lugar emocional, transformando a experiência numa atitude reflexiva e fazendo consciência. Então eu vou olhar aquilo a partir de outro lugar, a partir de outra realidade, sem desespero. É claro, nos níveis mais iniciais de consciência, que somos a maioria de nós, a gente perde o humor, às vezes fica irritado quando fica doente, fica depressivo, né, fica triste e fica abatido, não consegue fazer as atividades. Isso é característica nossa ainda. Mas tem indivíduos que passam por essa realidade, que eles inclusive servem de exemplo missionário de como enfrenta isso, como essa realidade. Então, a partir isso é uma conquista, o indivíduo vai conquistando aquela realidade. Minha mãe, assim como todos nós, tem uma série de defeitos, assim como eu. E agora na pandemia, logo quando começou a pandemia, ela fez uma metástase óssea. Ela parecia um pijama de bolinha, de baixo do pescoço para cá, tomado. Estava aquela imagem lá do PET scan. Eu falei: agora minha mãe vai, né? Agora acho que não tem como. Ela nunca reclamou. Eu não vi ela chorar. Vamos lá, vamos fazer o processo. Ela ficou um pouco triste, envelheceu por conta da doença e foi lá. E enfrentou o processo, enfrentou. Enquanto ela estava no meio do processo, eu descobri que eu estava com um tumor do lado esquerdo do cérebro. E que se esse tumor na cirurgia desse errado, eu ia perder a fala. Não ia conseguir mais fazer o que eu estou fazendo. Ó, o resgate. Aí eu comecei as orações e a imagem dela me deu força. Porque o problema dela era tão pior quanto o meu. E eu olhava para aquilo e falava, ela estava num nível de consciência. Então eu quase fui, né, naquela energia, e eu olhava para ela e fui mudando. E fui desenvolvendo uma fé, trabalhando aquela ideia. Eu falei: Deus, se tu for fechar essa porta para mim, tu vai me colocar em outro lugar. Eu tenho certeza. Se eu não puder trabalhar mais como psicólogo, se tu acha que isso é melhor para mim, tu vai me abrir outra janela, eu vou fazer outra coisa. Mas algo vai surgir. E aquilo foi me dando uma tranquilidade. Eu fui me acalmando, fui ficando tranquilo, porque se ele errasse na cirurgia, eu ia perder o movimento do lado direito e a capacidade de falar, ia ficar esquecendo palavra, palestra acabou, encerrou. Não tinha mais palestra, não tinha mais nada cognitivo, nem o meu trabalho como psicólogo eu ia poder fazer. E dentro daquela realidade eu fui fazendo as preces, fazendo a oração e me entregando aquilo, ao processo. E pensando que se alguma coisa acontecesse, alguma coisa ia se abrir nova para mim. E alguma coisa ia acontecer. Então, nesse momento, pela primeira vez no processo, minha mãe chorou. Ela chorou por mim, não chorou por ela. Então, deu essa força, aquele negócio foi se retroalimentando e ela está bem. O remédio atuou na psique dela de uma forma que ninguém acredita, nem a médica acredita como que ela saiu daquele câncer. Então, ela está frágil, óbvio que a doença deixou marcas, mas é capaz que ela morra com isso, mas não morra disso. E eu fiz a cirurgia, e na hora que eu saí da cirurgia, olhando aquele negócio, eu fui mexendo, meu Deus, escapei. E aquele negócio foi voltando. Aí o médico fez um vídeo, eu estava com um turbantão assim na cabeça. O médico fez um vídeo e falou: manda uma mensagem aí para sua esposa, eu quero ver você falando. Aí eu quase fiz uma palestra lá, bêbado, na anestesia. Fiquei lá. Saí da cirurgia com energia, a cirurgia não sangrou uma vez. Eu operei na quinta-feira, sábado eu estava em casa. Falei: nem acredito que eu abri minha cabeça. Não é que eu não, que o médico abriu. E ele me explicou, passava a veia
principal do cérebro atravessava o tumor, bem no meio. Se ele cortasse e errasse aquela veia, acabou. É capaz que eu morresse ali até, ou eu ia ficar lesado pro resto da vida. Ele tinha que ir roendo o tumor em volta da veia para preservar a veia, porque é a veia que atravessa aqui o centro do cérebro. Ele falou, é uma cirurgia que tem um risco. E não fica levando isso na valsa, se preocupa, porque é sério. Ele falou isso para mim. É um tumor que ele pode ser, não seja maligno, mas o posicionamento. Aí ele falou, vamos fazer o exame para ver onde é que está. E graças a Deus foi uma energia que não entrou no cérebro, ele ficou empurrando o cérebro. Fazia pressão, mas não penetrou no cérebro. E estava gerando ilhas de atipia lá dentro já de câncer. Mas você veja o compromisso. Aí você fala, por que será que eu faço palestra? Porque fui santo? Não, tá aí, o tumor está dizendo. Você vê, Divaldo teve um câncer na garganta. E era a missão dele. Ou seja, tem uma sombra aqui que se cura. Tem um processo que acontece. Aí fala, já que ele está, né, ele está se esforçando, dá essa trégua aí para ele. Né? Se não tivesse nesse caminho, pode ser que tinha perdido. Mas talvez foi uma chance, e aquilo dá uma revitaliza aquilo. Isso foi bem no meio da pandemia. Então as doenças geram reflexão, e eu fui pensar na minha vida. Fui pensar nas palestras, fui pensar, o que esse tumor me trouxe? Me pensei parado, prostrado numa cama, como que eu ia fazer isso? Então é essa reflexão. Quando a gente faz isso, fica mais suave. Deu medo, claro, quem não vai ter medo? Mas, ao mesmo tempo, também tinha uma fé, tinha uma entrega, que eu fui coordenando aquilo e não me desesperei. Não me desesperei. Mas fiquei com aquela ansiedade de saber se a cirurgia dá certo ou não. E à medida que fez isso, isso tornou mais suave o caminho. Não ficou desesperador, não caí em depressão, não morri por causa disso. Pensei nas saídas que eu poderia ter caso eu ficasse com as sequelas. E fui já organizando a minha mente, mas pensando na saúde. Aí o que é que eu fazia? Quando eu tinha tempo, eu fazia uma visualização. Eu imaginava o tumor encostando no cérebro e eu ia visualizando como se tivesse um monte de formiga comendo aquele tumor, fazendo uma visualização. Aí eu ia visualizando ele soltando o tumor da camada cerebral ali, visualizando como se tivesse um monte de naturezas ali desconectando. E pedia para que quando o médico fosse tirar aquilo, ele conseguisse tirar, que abençoasse a mão do médico. Fui fazendo aquela prece para mim mesmo, para que aquela coisa fluísse. E a recuperação foi excelente. E tanto que eu estou aqui. Eu tive mais problema com o Covid do que com a cirurgia. Fiquei com uma memória muito pior por ter pego Covid do que com a própria cirurgia em si. Então tenhamos fé, trabalhemos essa realidade. Isso é qualquer um, basta estar reencarnado que o problema vai vir. Então ele falou, eu vou fazer uma cicatriz atrás do teu cabelo, aqui para trás, para tu não ficar olhando no espelho lembrando de mim pro resto da vida. E se tu deixar o cabelo um pouco maior, tu vai esconder isso. Fica a cabeça parecendo cheia de uma estrada de buraco, mas tu vai viver normal. E vamos controlar agora daqui para 5 anos para ver onde sai isso. Então tenhamos essa fé. E mesmo que ainda dê errado, o do errado vai dar certo, porque tem alguma coisa aí que está querendo se modificar. Então busquemos usar esse potencial, essa realidade de vida, para que as coisas venham para nós a partir desse processo dirigido do amor, dessa visualização, dessa confiança em Deus, e que nada acontece por acaso. Aí, não, vou mandar lá o tumor, porque Daniel está muito danado, vou mandar o tumor para ele. Não, eu escolhi isso para mim em algum momento. Essa realidade, ela volta como uma energia que precisava se coagular, e ela precisava acontecer. E graças a Deus foi algo que aconteceu suavizado. Foi um resgate, que mais uma sombra que eu liberei, e agora eu tenho que ficar vigilante para a gente poder olhar e tratando isso mais uma etapa que talvez tenha sido vencida. E a gente torce para que isso caminhe na direção de uma cura. E todos nós passamos por esses desafios, todos nós. Eu garanto que se a gente der a palavra para alguém, alguém vai dar um testemunho dessas reflexões. Mas tudo ou vai ficar mais pesado ou mais leve se a consciência filtrar isso melhor. Se a consciência faz esse filtro de uma realidade existencial, de que tem uma inteligência que coordena aquilo. E eu olhava para aquilo, eu tentei fazer o melhor. Se até agora foi isso, eu tentei ter a minha entrega e ter essa modificação. Se a espiritualidade não me quer trabalhando e quer, a partir desse lugar dessa parcial inutilidade, eu vou entender esse lugar e vou tentar trabalhar isso. Claro que isso é uma construção, porque quando você recebe um diagnóstico como esse, é um batismo. Você nunca mais fica igual. Então, todo mundo que passa por um processo de doença, você nunca escuta mais do mesmo jeito. Parece que você foi batizado, aquele negócio não te penetra com aquele susto mais.
Você sabe, não, então vamos buscar o tratamento. Aí agora, num momento como esse, veja, minha mãe teve câncer, eu tive câncer, minha irmã teve câncer, uma tia minha está tratando de câncer e uma sobrinha de um amigo meu está tratando uma leucemia que eu soube ontem, antes de viajar para vir para cá. Tratando de uma leucemia. Ele até me mandou uma mensagem aqui no celular, uma criança que acabou de fazer 1 ano. São os resgates. Eu até mandei uma mensagem para ele, graças a Deus está começando agora, que o corpo dela está com todas as potências, é até um merecimento essa energia está saindo agora, vocês têm todos os recursos para tratar ela e ela vai curar, vamos enfrentar. E eles estão lá, ela não desesperou, está firme e são os nossos desafios. E nós precisamos enfrentar essa realidade filtrando esse sofrimento, para que a gente não caia em desespero, em revolta, em suicídio, em fuga, em drogadição, e a gente não faça o sofrimento decorrente do sofrimento. Vamos fazer a nossa pausa e a gente volta depois.